Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar então agora novo treinamento online do módulo 4 e vamos continuando aqui, entendendo o seu negócio. Esse é o nosso módulo 4. Nós vamos falar sobre 3 tópicos aqui, que é os 3 fatores para o sucesso. O segundo é o quadrante do Robert Kiyosaki e o terceiro é o plano de remuneração. Vamos lá, para os 3 fatores para o sucesso. O primeiro é o veículo financeiro. Hoje vocês estão com a World Ventures. A World Ventures não é uma questão que vocês não precisam preocupar com o veículo financeiro, porque para a estratégia deles, o estudo deles é exatamente isso, você poder ser potencializado financeiramente da forma que você trabalha, né? Então, o veículo financeiro é uma coisa que vocês não precisam se preocupar nesse momento entrando na World Ventures. Já o segundo tópico aqui do 3 fatores para o sucesso é a habilidade. A habilidade é ensinável, é duplicável, que é a questão técnica, é o aprendizado, é você conhecer mais aprofundadamente o que é proporcionado, como que faz. Né? Uma empresa, se você é autônomo, por exemplo, você tem que estudar, se especializar naquilo ali. Quando você abre uma empresa, né, a sua própria empresa, qual seja for, você tem que criar as habilidades, você tem que aprender como fazer gestões, habilidades técnicas, etc. Aqui, a nossa empresa, ela te fornece tudo isso. Você tem a equipe, você tem os treinamentos, você tem os encontros, você tem as apresentações que te ensinam o tempo inteiro. Então, você também não precisa se preocupar com as habilidades que são fornecidas pela empresa. E o terceiro ponto é o esforço. Esse aqui é o único que depende de você. É a sua atitude, é a sua ação, é o momento que você vai fazer acontecer. Então, dos 3 tópicos para o sucesso, os 2 primeiros você já tem garantido pela empresa. O terceiro só depende de você e fazer a ação acontecer. Agora vamos para o quadrante do Robert Kiyosaki. Vamos para o primeiro e eu vou falar umas frases, eu quero saber em qual quadrante você se encontra, tá bom? A primeira é: procura um emprego seguro, com bom salário e excelentes benefícios. Você se encaixa nesse aí, gente? Ou, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Esse é o quadrante da pessoa que fala, né? Vou fazer sozinho. E o terceiro aqui: procura os melhores talentos para se juntarem à minha empresa. Vocês pensam dessa forma? Ou ainda, qual é o meu retorno sobre o investimento? Então, desses aqui, nós vamos colocar o nome de cada um, como o primeiro quadrante empregado, segundo autônomo, dono de negócio e investidor. E para falar para vocês, o empregado, o que é o valor essencial para ele? É a segurança, ele busca isso, que é a frase, procura um emprego seguro, com bom salário, excelentes benefícios. Ele vai sempre buscar isso aí. E independente, né, se você é um presidente ou zelador de uma empresa, você pode ter a mentalidade do quadrante E, que é como pensar assim: estou procurando um emprego seguro, com bons benefícios, ou quando receberemos pelas horas extras, ou quantos feriados teremos esse ano. Esse é o tipo de pensamento da pessoa que está enquadrada no E, ok? E agora a gente vai passar para o quadrante A, que é o autônomo. O quadrante A, ele procura, o valor central dele é a independência. Ele vai sempre buscar a independência, né? Aquela frase: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E eles buscam a liberdade para fazer aquilo que eles desejam. Uma frase típica do autônomo é: vou me demitir do meu trabalho e trabalhar por conta própria. É bem isso mesmo, tá? Eles normalmente são pessoas que ganham por comissão, tais como agentes imobiliários, corretores de seguros, estão no quadrante A. E além disso, também tem os profissionais autônomos, como médicos, advogados, contadores, que não pertencem a uma grande empresa médica, legal ou contábil, são pessoas que são autônomas. E pessoas que vivem no quadrante A muitas vezes se orgulham dos seus trabalhos manuais e mentais. Se tivesse uma música que gravasse quem é do quadrante A, seria o My Way, que é perfeita essa analogia aí. Da mesma forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, se você procura independência dessa forma aqui, você tem que procurar independência de várias outras formas. E eu gosto de citar mais umas frases, né, dos independentes, que é: minha comissão é de 6% sobre o valor de venda, cobro 100 por hora, ou minhas taxas
dos custos são de 10%. Uma pessoa com grande técnica, habilidade de gestão, mas com pouca capacidade de liderança. E aqui que é a verdade, porque às vezes a pessoa tem esse jeito autônomo, independente, mas ele não é um líder. E para você pular do quadrante, né, para o quadrante A, para o D ou para o I, é necessário realizar um salto quântico. Não são habilidades técnicas que você precisa, mas em habilidade de liderança, que é aí que faz a diferença. Né? Sair dessa ideia, se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. Aí que muda. Agora nós vamos falar sobre o quadrante D, que é o dono do negócio. Ele procura construção de riqueza. É isso que ele quer fazer. Essas pessoas que estão no quadrante dele, normalmente elas costumam ter poderosas missões de vida, valorizar um time de excelência e um trabalho eficiente de equipe. E também querem servir e trabalhar com o máximo de pessoas possível. Tá? Enquanto uma pessoa está no quadrante A, quer ser a melhor em sua área, a pessoa do quadrante D quer construir uma equipe com as outras pessoas que sejam as melhores em suas áreas. É essa a diferença. E quando se trata de rendimentos, uma pessoa que verdadeiramente pertence ao quadrante D, ele pode sair da empresa e ainda receber seus pagamentos. Então eu pergunto para você hoje, se você parar hoje, né, quanto de renda continuará a entrar na sua conta? Se você ficar 6 meses ou mais ou menos, você vai continuar recebendo esses valores? Porque no quadrante D e I, eles continuam recebendo os valores, ok? Vamos para o I então. O I, ele busca liberdade financeira. Isso é o fenômeno, né, gente? O investidor, ele adora a ideia do dinheiro trabalhando para ele, ao invés dele próprio trabalhar. Acho que todo mundo pensa nisso, mas ninguém nunca pensou nessa forma que o Robert Kiyosaki mostra no quadrante dele, né? Então, o investidor normalmente ele investe em moedas de ouro, imóveis, empresas, ou ativo financeiro como ações, renda fixa e fundos de investimentos. Ele vai sempre pensar na forma de investir em alguma coisa que é aquele que vai render para ele, independente se ele está trabalhando ou não. E uma outra coisa que é muito importante é, se sua renda vem de um fundo de pensão de empresa, do governo mesmo, em vez de seu conhecimento pessoal ser sobre investimentos, né, seu estudo, sua educação financeira, essa renda tem origem no quadrante E, na verdade, porque você ainda está recebendo pelos anos de serviço, pagamentos da empresa para a qual trabalhou. Então, não é um investimento que você fez aqui. Isso aqui é pelo trabalho que já foi feito, já foi realizado por você. Tá? Então, as frases típicas de um investidor estou recebendo 20% do retorno sobre meus investimentos, quero ver os números da empresa, ou quanto de despesas diferidas está envolvida na manutenção da propriedade. É essa a ideia da liberdade financeira deles, do investidor. E só porque você é bem sucedido no seu quadrante, seja E, A ou D, não significa que será um bom investidor, tá? Médicos muitas vezes são os piores investidores, o Robert cita isso no livro dele. E, por exemplo, se uma pessoa no quadrante A pode ser pego falando assim, não quero investir em imóveis porque não quero consertar privadas. Já uma pessoa do quadrante D, né, ele enfrentando o mesmo desafio, a mesma pergunta, né, tipo assim, você vai querer investir em imóveis? Ele pensa já ao contrário, de outra forma. Ele fala assim, quero contratar uma empresa de boa gestão de imóveis para consertar banheiros. O investidor pensará que ele próprio vai ter que fazer a manutenção. O investidor não, o quadrante A ou E, ele vai ter que pensa que ele mesmo vai ter que investir, né? Vai ter que consertar privadas, mas o quadrante D e ele já não pensa dessa forma. Então, minhas crianças, meus amigos, se você quer ficar rico, terá de mudar sua mentalidade. Você não precisa de um novo emprego, você precisa de um novo endereço. É essa a ideia deles. Para você pular desses quadrantes, você tem que mudar a sua educação financeira, você tem que entender mais o mercado, uma educação que a gente não teve, a gente não tem, a gente busca com outros conhecimentos. Então, se você quer investir, se você quer ser uma pessoa de sucesso financeiramente, você tem que investir nesse lado de estudo, de prática, de ação, ok? E ainda vou acrescentar um pouco mais aqui, falando sobre tanto das pessoas, da população que existe nesses quadrantes. Nós temos 95% de pessoas dentro dos quadrantes E e A, ok? E apenas
5% da população no quadrante esquerdo, né, que é o dono de negócio e o investidor. Para vocês terem uma noção do díspare disso aí, as pessoas com a cabeça mais limitada, crenças limitantes em relação ao que elas podem fazer. E aí eu vou acrescentar uma coisa que vai chocar um pouco mais vocês aqui. Vamos imaginar que todos esses aqui receberam 100 mil por ano, tá? Então, quem está no quadrante E, se ele investiu, se ele recebeu 100 mil por ano, ele vai ter que pagar 40% de imposto. Então, o que sobraria para ele seria 60 mil reais, no caso, né? E o independente lá, o autônomo, né? Ele acha assim, pô, eu sou independente, autônomo, eu ganho muito mais do que sendo empregado. Ao contrário, ele não começou a fazer as contas corretamente aí. É aí que chega a educação financeira, como você tem que prestar atenção nessa educação financeira. O autônomo, ele paga 60% de imposto. Então, dos 100 mil que ele recebeu, 40 mil só que ele vai ficar. Aí vamos mudar pelos outros quadrantes. Aí vocês vão ver, o dono de negócio, ele paga apenas 20% de imposto. Então ele recebe 80 mil, ou seja, ele tem mais 80 mil ainda para construir, investir e muito mais. E o melhor de todos, logicamente, é o investidor. Se ele recebe 100 mil por ano, ele paga 0% de imposto e tem todo o seu dinheiro investido e retornado, né? Então, você vê aí que os quadrantes são bem complexos. Se a pessoa tem uma educação financeira bem acentuada, ela consegue ver isso claramente. Então, eu espero que vocês pensem direitinho sobre qual quadrante vocês querem continuar, qual quadrante vocês querem mudar e bora lá! E hoje a gente na World Ventures, o quadrante que é buscado, né, que se encaixa muito bem, é na construção de riqueza, que a gente trabalha com uma equipe forte, que todo mundo trabalha junto e todo mundo ganha com isso. Então é aquela questão da missão de vida bem acentuada, né? E bora lá! Vamos agora então para o plano de remuneração, ok? Nós vamos falar sobre o bônus pessoal, sobre o lifestyle, sobre o bônus de ciclo, sobre o bônus residual e outros bônus também incluídos nesse meio, ok? O primeiro é o bônus pessoal, que simplesmente você indica 3 pessoas no período de 28 dias, você recebe 100 dólares. E se você indicar mais 3 pessoas nesse mesmo período de 28 dias, você recebe 150 desses outros 3, cada 3 nesse mesmo período. Ainda você recebe 50 dólares adicionais para cada Platinum, ok? E o Training Dollars também, você recebe a cada 3 adesões, você recebe 50 dólares de Training Dollars. Esse Training Dollars é para você ir para treinamentos da empresa, como teve o último agora do Mark Aceta, ou com o Robert Kiyosaki, e assim os demais treinamentos que a empresa proporciona. Bônus Lifestyle. O bônus Lifestyle é o seguinte, vocês vão ter sempre uma equipe, né, de linhagem, que é a equipe que você indicou diretamente, são a equipe realmente que vai fazer o seu crescimento dentro da empresa, e tem a equipe que são na árvore, que são equipes que podem vir de outras pessoas que estão acima de você, vão cair abaixo de você, ok? E são as pessoas que a gente até chama a perna de derramamento, quando são pessoas que não são diretamente da nossa equipe, das pessoas que a gente indicou, mas elas estão dentro da nossa árvore. Então, o Lifestyle funciona da seguinte forma. Isso é o trabalho da sua equipe, a sua equipe e das pessoas que você indicou. Quando você chega a 1.600 dólares, né, indicando pessoas com os valores que elas estão entrando aí, você recebe um bônus de 200 dólares. E esse bônus, esse valores aqui, ele é limitado por 40 dólares por linhagem. O que é? Como assim? Eu não entendi, Lívia. É o seguinte, tem uma pessoa ali, que é o primeiro que vocês vão ver ali, né, que é o 400 dólares, é um Platinum. Então, como ele entrou, já tem o 400 dólares, esse é o limite que dá para você pegar esse valor dele. E nesse primeiro item, né, no Tier 1, porque nos outros tiers você vai aumentando esse limite de linhagem. Então, se ele tivesse feito 600, né, se ele tivesse indicado mais alguém ali, você não contaria para esse primeiro bônus, contaria somente para os próximos, que é o que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó, nesse aqui, que chega a 3.200, né, aqui nessa contagem, o que aconteceu aqui?
essas pessoas que entraram na sua equipe, elas indicaram outras e foram aumentando esses valores. Então, você aqui chegou a $3.300 com as indicações da sua equipe. E, nesse caso aqui, você recebe $300, né, seu bônus aqui. O limite de linhagem aqui é 1.667. Então, se fez lá, aqui não tem nenhum que bateu o limite, né? Você vê dos seus indicados, não tem nenhum que bateu o limite, então está sendo aceitável, por isso que foi para $3.300. Quando bater 1.667 de uma pessoa sua indicada, ele para aí e só começa a contabilizar dos outros até chegar a esse limite também. E lembrando que nesse aqui a empresa proporciona o dobro de recebimento desse bônus nos 2 primeiros meses que a pessoa entra. O próximo nós temos aqui que é o 5.400. Aqui a equipe também continuou fazendo, ok? O limite até 5.400 é de 1.667 também, assim como no Tier 2, tá? A partir de 5.400, o limite para linhagem passa para 2.000. Então, vocês podem ver aqui que alguns alcançaram, outros não. Se passar de 2.000, ele não é contado por essa equipe, tá certo? Não é contado por aquela pessoa que foi indicada direto. Então, esse lifestyle vai ser sempre trabalhado com a sua equipe somente, não com a perna de derramamento. Vamos para o bônus de ciclo. Bônus de ciclo, a contagem é o seguinte: quando a pessoa entra, paga adesão e a mensalidade, que são os primeiros, vai ser contado 1 ponto para cada um, tanto o Gold, Platinum ou mesmo o básico. Okay? Você vai receber assim, créditos, né? Se é precisam de 3 pessoas entrando de um lado e 3 do outro para você receber $100. Aqui você precisa das suas pernas sendo trabalhadas, né? Que é o ciclo, ele precisa da sua equipe sendo trabalhada nas 2 pernas. Então, você recebe $100 a cada ciclo, que são 3 de um lado e 3 do outro. Então, vamos aqui um exemplo. Ó. Você tem uma perna de derramamento, que é essa perna maior, vamos imaginar assim, e você colocou mais 3 pessoas do outro lado. Então, chegou aqui 3 créditos de um lado, é um ciclo, $100. Aqui também 6, né? 6 de um lado, 6 do outro, $200, e assim vai aumentando. 9 de um lado, 9 de outro, $300. Você vai receber esses ciclos sempre semanais. Cada 3 ciclos, se você fizer 3 ciclos em uma semana, que seja, né, tipo 9 de um lado, 9 do outro, você vai dobrar esse valor de 300, ele passa para $600. Então, você aumenta mais aí o potencial de ganho. Isso aqui, gente, praticamente começa a aumentar cada vez mais que a sua equipe vai aumentando. Chegou no 18, né, que são o 6º ciclo que a gente chama aqui, você, ao invés de receber o 6º ciclo em dólar, né, que é o do seu dinheiro, você recebe em Travel Dollars. Esse Travel Dollars é para você usar para viajar, para gastar com avião, com hotéis, etc. Você utiliza esse dinheiro somente para viagens. E você transforma ele em Rovia Bucks e você utiliza lá para bater mais nessas viagens. Então aqui, como eu estava citando ali em cima, você pode clicar várias vezes por ano, mês, até por hora depois, conforme a sua equipe vai crescendo, né, suas pernas vão crescendo, você pode ir clicando isso com mais rapidez. Então você pode receber mais bônus semanais em menos tempo. Aqui é o limite dos bônus semanais. O qualificado pode ser até $2.000, o representante sênior $2.000, diretor $2.000, e a partir do diretor de marketing começa a subir o teto que você pode receber com ciclos semanais, ok? Agora vamos para o bônus residual, né, que é o status da renda residual, renda passiva. Aqui a contagem vai ser da seguinte forma: o Gold vai ser 2 pontos, o Platinum 3, né? Lembra, 3 de um lado, 3 do outro. E o básico somente 1 ponto. Temos o limite de valor de cada título para receber, 500, 2.000, 5.000, conforme o título que você tem. O qualificado, quais são os ganhos, potenciais ganhos do qualificado? Aqui o bônus de vendas pessoais, que é ilimitado, você pode fazer diversas vendas e receber todas as comissões dele, independente, não tem teto para esse aqui. Tem o bônus de ciclo, né, que você pode receber até $2.000 por semana, o Travel Dollars, e o Lifestyle também, que tem o potencial até de $1.800 nos primeiros 2 meses, ou seja, o potencial de ganho aproximadamente de um qualificado é de $9.800. O representante sênior, né, que já tem que ter 30 de um lado e 30 do outro, ou 15 Platinums de um lado, 15 Platinums do outro.
Aqui ele tem a vendas pessoais, também que é ilimitada, o bônus de ciclo, até $2.000 por mês, Travel Dollars, o bônus residual, que vai começar a contar aqui $10 para cada trade de um lado e trade do outro, que é o que eu vou mostrar aqui. E o Lifestyle também, potencial de $10.000 por mês. Tá vendo aqui? O crédito do Sênior é trade de um lado e trade do outro, $10, ok? Então, se é um Gold de um lado e um Gold do outro, só tem 2 créditos. Precisa mais um Gold ou mais um básico, e aí teria. Ou um Platinum de um lado, um Platinum do outro, dá $10. É assim que funciona, ok? O diretor, né, já tem já tem que ter 90 pessoas de um lado, 90 pessoas do outro, ou 45 Platinums de um lado, 45 Platinums do outro, que você não pode ter mais do que 90 numa pessoa direta só. Tipo, por exemplo, se eu tenho um indicado meu que ele tem 200 pessoas abaixo dele, né, que ele foi junto com a equipe dele, vai contabilizar para mim somente 90 para eu crescer nesse cargo aqui, ok? Se eu tiver 2, 3 pessoas com mais de 90, vai contabilizar apenas 90 para cada linhagem. E aqui também temos o residual, o bônus residual, passa de 10 lá do sênior para 15 no diretor. Aqui, ó, 3 créditos de um lado, 3 créditos do outro, $15, ok? Então, se tem um Platinum de um lado, Platinum do outro, $15. Se tem um Gold de um lado, Gold do outro, precisa de ou um básico ou mais um Gold para contabilizar 3 créditos. Diretor de marketing, já começa aqui a ter os pré-requisitos. No caso aqui, você vai ter que ter 400 pessoas de linhagem, tá? 200 não podendo ser mais do que de linha direta. Então, se tiver uma pessoa que tem 300, vai contabilizar somente 200. E todo o potencial de ganho aí do diretor de marketing também, chegando até o potencial de 25.900 por mês. Diretor de marketing regional vai subir nos pré-requisitos. Aqui tem que ter uma linhagem de 900 pessoas na sua linhagem. Então, não podendo passar de 300 da sua linhagem direta, também daquela mesma forma. Se você tem uma pessoa com 1.000 pessoas abaixo dela, na linhagem dela, como ela é a sua direta, você vai poder contabilizar somente 300 para você crescer disso aqui, ok? Potencial de ganho de 51 mil. Aqui, no caso, já começa a vir os outros ganhos, né? Que é o carro dos sonhos. Você recebe $1.000 por mês e tem uma viagem de incentivo, tipo Bora Bora, esses lugares assim que é sonho de todo mundo. E o outro requisito aqui em cima que eu não citei foi o valor. Você tem que ter em 3 meses acumulado 15.750. E assim vai subindo. No diretor de marketing nacional você tem que ter 1.800 da equipe, sendo que não pode passar de 600 de cada linhagem. No diretor de internacional de marketing, 3.000 membros, né? Não sendo 1.000 a mais. Então, no caso aqui, por exemplo, aqui fala que não pode contabilizar mais que 1.000 de cada linhagem direta. Então, se você tem 3 pessoas, apenas 3 pessoas com potencial muito grande que elas estão desenvolvendo isso, se cada uma delas tiver 1.000 pessoas, aqui você já chega como diretor internacional de marketing. Então, todo mundo fica assim, vou cadastrar um monte de gente e tal. Não, cadastre pessoas com potencial grande que façam você crescer dessa forma. Você e elas, né, logicamente, se elas estão crescendo, tem 1.000 pessoas na equipe dela, imagina. Então, ela está com potencial de chegar a diretor de marketing até antes de você. Porque é exatamente isso que acontece. Porque se você tiver uma pessoa direta sua que já tem 3.000 pessoas na equipe dela e você não tem outras pessoas com esse potencial, você vai ficar abaixo dela, porque ela vai ser diretora de internacional de marketing e você ainda não está com o seu potencial de ganho maior por causa das outras pessoas que ainda não alcançaram os 3.000 ou 1.000 pessoas diretas ou pessoas da equipe. Aqui o potencial de ganho, 154.500, ok? E outros bônus que ainda a gente tem, né, que eu falei lá um pouco, que é o bônus do carro, né, carro dos sonhos, após diretor de marketing regional, com 900 adesões, você recebe $1.000 por mês. E após diretor internacional de marketing, 1.500. Tem a Casa dos Sonhos também, que é após ser diretor internacional de marketing, com 3.000 adesões, né, que é o tanto de pessoas que tem junto nessa equipe, você recebe $3.000 por mês,
com a casa dos sonhos. No caso aqui, você tem que comprovar que está comprando uma casa, tá, ou alugando, ou construindo, para você receber esses 3 mil dólares. Então, gente, aqui eu faço uma brincadeira com vocês, porque eu acho que tudo tem que ser divertido, sabe? Vamos fazer isso aqui, ó. Tem jeito de vocês fazerem essa apresentação em 3 minutos? É possível. Pausam esse vídeo e começam a fazer aí. 3 minutos. Venda direta, lifestyle, ciclo, training dollars, travel dollars, residual, outros bônus. É muito fácil, é muito rápido. Isso aqui você consegue aplicar muito, muito fácil. E obrigada por assistir mais esse vídeo. Agradeço. E o próximo módulo daqui a pouquinho aí. Um beijo para vocês e até mais.